Conversamos com o promotor de justiça Alessio Nogueira, nos falando sobre os trâmites do Ministério Público em relação a algumas investigações e uma delas que já se transformou em ação civil pública por improbidade, que diz respeito a parlamentares que se apropriaram de valores que seriam de seus assessores. Em que trâmite está esta ação, promotor? Essa ação ela está na fase final, a gente já encerrou a instrução, então eu manifestei os memoriais, que seriam, né, o equivalente de alegações finais, vamos assim dizer, faz já um mês, e agora está na fase de apresentação também de memoriais pelas defesas, né? As defesas são 9 réus, então nós temos aí 15 dias sucessivos para cada defesa, então ainda falta um certo tempo, né, para a sentença, mas considerando já o trajeto que esse processo teve, já me sinto bastante satisfeito de estar chegando na sua fase final. Até pela instrução que obteve, que gerou esta ação de improbidade. Nós temos só um parlamentar que ainda está atuando. Se houver sentença condenatória, alcançará ao ponto de coibir o mandato deste vereador? Um dos pedidos, uma das decorrências de uma condenação de improbidade é a perda do cargo e a suspensão de direitos políticos, né? Então, por esse viés, se a sentença for procedente com relação a este réu e além de ser procedente, a juíza acolher o pedido, porque pode ser procedente ela limitar algumas sanções apenas à improbidade. Mas como se trata de um fato, na minha opinião, ser comprovado, ser julgado procedente de natureza bastante grave, imagino que todas as sanções devem ser aplicadas. No pedido do Ministério Público, já na sentença, prevê o afastamento do vereador? Sim, o pedido de improbidade ele engloba todas as sanções previstas na lei de improbidade. E uma delas é a perda do cargo e a outra também a suspensão de direitos políticos. Tanto uma quanto a outra implica a perda do mandato, que ninguém com suspensão de direitos políticos pode continuar exercendo, né? Sem a recorrência em segunda instância? Sim, aí vai ter... Não, aí se espera, naturalmente, depende do trânsito de julgado, né? Então isso é precisa ser colocado de maneira bem clara, né? Então não é uma sentença, já vai ser de esperar a sua confirmação nos graus de recurso, sem dúvida. A gente está trabalhando, comento isso no julgamento final, quando a gente chama trânsito de julgado, né? Ainda em relação à Câmara, o Ministério Público realizou busca e apreensões em 4 gabinetes, também 4 residências. A própria população aguarda, assim, por um desfecho a respeito deste inquérito que tramita em segredo de justiça. Como é que está o andamento deste inquérito? O andamento do inquérito está numa fase de aguardo das análises telemáticas, que a gente chama, né, daquele conteúdo que existe nos aparelhos apreendidos. Então é uma fase relativamente demorada, porque o conteúdo, o material, já fiz contato com Porto Alegre, a gente faz contato diariamente, ele é bem extenso, a gente não tem ainda uma informação do seu conteúdo, mas a gente sabe que é bastante, o material é amplo, e lá no nosso núcleo de inteligência, que é onde se faz a análise, esse é um dos casos que estão submetidos a este órgão. Então a gente está nesse compasso de espera. Eu cheguei a fazer algumas oitivas depois da busca, mas neste momento elas seriam infrutíferas, porque eu preciso cruzar os dados, eventualmente, que surjam dessa quebra de dados, de aparelhos, de mensagens, enfim, para poder seguir, eventualmente, definir o caminho da instrução a partir de agora. A Câmara, por 2 vezes, refutou a ideia de criar uma CPI para fazer a investigação deste caso. Se houvesse a instalação da CPI, prejudicaria em função do sigilo que o Ministério Público decretou nessa investigação? Na verdade, eu volto a dizer, já disse em outras oportunidades, o Ministério Público não tem poder, vamos colocar assim, de interferir nas decisões internas da Câmara de Vereadores. A CPI, a instauração ou não, é uma prerrogativa do Poder Legislativo. Então, quanto a esse fato em si, de não ter sido aberta uma CPI, ou se fosse aberta, eu não comento, porque não é da minha alçada, né? O que a gente pode colocar é que, pelo menos, neste momento, existem algumas provas ainda em sigilo contra terceiros,
que é para justamente em favor da investigação. É importante as pessoas perceberem que o sigilo não é para que as pessoas não tenham informação, é para que a informação, se ela circular, ela acaba prejudicando a coleta de provas seguintes. Então, se é nesse sentido da investigação, do sigilo, ele é para a investigação. Então, a gente, no momento que perceber que não tem a razão mais do sigilo, a gente vai abrir, que se chama, né, um inquérito civil, geralmente se dá na sua conclusão, a partir de certo momento, e para que aí vai se tornar público. Neste momento não seria bom isso. Então, se eventualmente a CPI houvesse um espelhamento de provas, que é natural muitas vezes, isso apenas poderia tornar público já algo que está em sigilo. Mas eu volto a dizer, isso não é motivo para impedir ou não. Isso é uma visão instrumental que a gente tem, né? Se evitar ou trabalhar com a ideia de manter o sigilo até a conclusão da prova. Mas, como eu volto a dizer, isso não é algo que a gente poderia impor de forma alguma para o legislativo. Eu faço apenas uma análise instrumental da situação.